Boa noite a todos, pessoal. Boa noite aos familiares. Mais uma quarta-feira, pessoal, falando aí da reunião, baseada aí, pessoal, no grupo de apoio aos familiares aí, que é o Amor Exigente. Antes de iniciar a reunião aí, pessoal, como sempre, explicar o contexto aqui da formação do grupo do Amor Exigente, pessoal. Como eu expliquei em outras reuniões, sempre eu falo do contexto aí, que é bom entender como que começou esse grupo, como que surgiu essa semente aqui, né, que chama um programa de amor, que é o Amor Exigente. Tudo iniciou, pessoal, lá nos Estados Unidos, né, na década de 50, aí, posterior à fundação do Narcóticos Anônimos, o AA, Alcoólicos Anônimos, posteriormente o NA. As esposas do Bill e Bob, pessoal, elas começaram a trocar cartas. Depois se encontraram pessoalmente, começaram a partilhar sobre a doença dos esposos dela. E partilhando, ela descobriu que uma estava ajudando a outra. Então surgiu uma ideia, uma semente de uma ideia, que formou, né, para a fundação de um grupo de apoio lá nos Estados Unidos para familiares, que é o Al-Anon. O Al-Anon, pessoal, começou a funcionar lá para várias famílias lá de dependentes químicos lá que se reuniam também para se tratar. É um grupo de ajuda para os familiares. E, posteriormente, pessoal, essa ideia foi semeada e chegou no Brasil em 1984, de 18 de novembro de 1984, foi fundada no Brasil a Federação Amor Exigente. Essa federação aí, pessoal, ela fundou, foi com qual objetivo? Orientar e informar, oferecer apoio a familiares de dependentes químicos de álcool e droga. E ajudar o que, pessoal? A tratar e identificar os sintomas de uma doença emocional que eles adquiriram com o tempo aí, mas não sabem que tem, que é a codependência. Então esse é o objetivo do Amor Exigente, pessoal. É um grupo de programa de amor que o lema é o quê? Torná-las cada vez melhores. Torná-las cada vez o quê? Melhor, pessoal. As relações familiares que se tornaram conflituosas ali devido aos comportamentos, né? Anos e anos lidando com os comportamentos do dependente químico, a família adoeceu e adquiriu essa doença emocional aqui, denominada codependência. Como eu falei no início, pessoal, o Amor Exigente, o grupo do Narcóticos Anônimos, AA, direciona ali 12 passos, né, para o dependente químico seguir para ter uma melhora, para sair da doença e ter uma recuperação plena. São 12 passos. O Amor Exigente, pessoal, direciona a família o quê? Tem 10 princípios norteadores do Amor Exigente aí, que norteia a família a fazer o quê, pessoal? Aí isso aqui que eu coloquei aqui, a mudar padrões de comportamento e aprender a lidar com o dependente químico sem atrapalhar, né, o processo de recuperação dele e também não facilitar a volta dele para o uso. Então, da mesma forma, pessoal, como você fala da dinâmica do espelho aqui, funciona muito, porque o espelho é o quê? Sintomas da dependência química, né, transtorno mental e comportamental, que é a dependência química, e os sintomas da codependência, doença emocional, eles são similares. Então essa mudança de padrões de comportamentos aqui, pessoal, que é exigida do dependente químico, tratamento, precisa mudar. Quem está aqui, pessoal, vocês estão aqui hoje na clínica de reabilitação, já cessou o uso, não tem mais, tira a substância. Agora ficou o quê? Os padrões de comportamento, defeitos de caráter para ser trabalhado. Vocês estão aqui para trabalhar isso aqui. Da mesma forma, vocês estão ausentes lá da família, e a família, nesse momento que vocês estão ausentes, vão também tratar esses padrões de comportamento aqui. Eles também têm. Como o dependente químico tem padrões de comportamento inadequados que levam ao uso de substância, o familiar não usa droga, pessoal. Mas ele tem o quê? Sintomas, né, similares à dependência química, que ele pegou como? Oriundo de dar convivência com o dependente químico. Sintomas similares aí. Primeiro, o sintoma mental da doença aí, da dependência química é qual? A obsessão. A ideia fixa na substância. O familiar também tem a obsessão, porém não é na droga, porque ele não usa droga. O familiar tem o quê? A obsessão é transferida para a pessoa. Ele quer viver a vida da pessoa. Então ele abre mão da vida dele para tentar, né, viver a vida do outro, que não consegue. Aí gera uma outra consequência, vários outros sintomas aí, que são oriundos desse aí. Primeiro, que é o quê? A perda de identidade. A mesma perda de identidade que o dependente tem, quando ele começa com uso progressivo, não sabe mais quem ele é, o familiar também perde a identidade. Ele perde como? Se afastando de tudo que ele gostava para viver a vida, né, do dependente químico. E aí ele perde também valores. Mas essa palavra valor aqui, pessoal, ela tem totalmente a ver com o primeiro princípio aqui no norteador que eu vou passar na reunião de hoje, que é o primeiro princípio básico do amor exigente, que é o qual? Princípio identificador. A própria palavra já diz em si, pessoal. Identificador, identificar. Esse princípio aqui, pessoal, é o primeiro por quê? Porque o familiar, como o dependente químico, qual que é o primeiro passo do dependente químico? Aceitar que ele tem uma doença.
procurar um tratamento. O familiar também da mesma forma, só para vocês verem que é tudo similar. Tanto a dependência química como a codependência andam juntos. Então, a aceitação aqui do dependente químico, do primeiro passo, que ele possui a admissão, que ele possui, né, que ele é impotente perante a substância e que a vida dele se tornou incontrolável perante o uso, o familiar também vai dar o primeiro passo. Por que não é impotente perante a substância? O primeiro passo familiar é o quê? Identificar sintomas que ele vai crer o quê? Que ele adquiriu também uma doença. E ele precisa aceitar que ele tem essa doença. Qual doença, pessoal? Codependência. Né? Que é uma doença, não é um transtorno mental e comportamental, como a dependência química, mas é uma doença emocional. Então, pessoal, o princípio identificador fala o quê? Os problemas da família e comunidade relacionados à codependência têm raiz na estruturação atual da sociedade. Em linhas gerais, este princípio identifica o quê? Valores que a família perdeu, né? Que ela precisa resgatar, perder os valores do lidando com o dependente químico, ela esqueceu os valores dela. Da mesma forma que o dependente químico perde valores no uso, pessoal, com a perda de identidade, perde valores, perde identidade, o familiar também começa a identificar valores que ele perdeu e que ele precisa resgatar esses valores aqui no primeiro princípio, que é o primeiro passo dele, uma recuperação, adquiridos, né? Resgatar esses valores. O que são os valores, pessoal? Aquilo que ele é, né? Aquilo que somos e o que queremos ser. E trabalha também o quê? Os objetivos de cada pessoa para que se ajudem mutuamente. Então, pessoal, o primeiro princípio aqui, identificador, a família vai fazer o quê? Identificar quais valores que ela perdeu. Aqui, quando ela aceita, pessoal, como dependente químico, é um início por quê? Quando o dependente químico trabalha realmente no primeiro passo e aceita que possui uma doença que precisa ser tratada, que é a dependência química, que também não tem cura, é crônica, mas tem tratamento, o familiar também precisa o quê? Aceitar que também possui uma doença que se chama codependência. Ele vai identificar, não só tem uma doença, mas ele vai identificar, nesse primeiro princípio, que ele chama identificador, quais valores ele foi perdendo ao tempo, né? Tentando ajudar, né, o dependente químico que está no uso e abuso de substância química. Um ponto interessante a gente ressaltar aqui, pessoal, é uma pergunta que às vezes o dependente químico se perde muito, questiona muito isso aí, a origem de tudo. Mas, Rodrigo, como que eu me tornei um dependente químico? O dependente químico, pessoal, às vezes a busca desse início aí, ele pode se perder, muitas vezes demorar muito tempo para achar realmente a causa. Porque muitos, pessoal, cada pessoa tem um organismo, cada pessoa viveu um contexto familiar, um contexto social, então é difícil você exatamente falar assim, não, você iniciou por causa disso aqui. Às vezes tem um conjunto de fatores, sentimentos, emoções, frustração, questão de curiosidade, influência de amigo, ambiente social que a pessoa vivia, né, influenciou de certa forma, ou às vezes até mesmo traumas no passado, fez que a pessoa achasse na substância uma forma de fugir, de não lidar com o que, pessoal? Uma dor, ou um vazio existencial que a pessoa sente. Na busca de preencher essa dor, esse vazio, pessoal, ela iniciou o uso. Nem sempre é só isso, só como eu disse, é um conjunto de fatores. Da mesma forma que o dependente químico, né? Às vezes é melhor dar o primeiro passo do que procurar esse início, né? Aceitar que tem uma doença, e lá na frente, como eu já disse em outras reuniões, no quarto passo, que é o inventário moral, profundo destemido, ele vai detalhar a vida dele ali, quem sabe, né, se ele fazer verdadeiramente com honestidade, né, profundo e destemido, ele vai identificar algumas, né, possíveis causas geradoras aí no início da dependência dele. Né? Esse aí é lá no quarto passo. Mas às vezes o familiar aqui também questiona. Mas Rodrigo, como que causa a codependência? Como que eu me tornei codependente? Aí tá aí, pessoal. A codependência é o que? Ela é mais comum quando um dos cônjuges, ou né, marido e mulher, ou interpares é a pessoa que relaciona com você. Um dependente químico quando adoece, pessoal, várias pessoas ao redor dele, talvez uma pesquisa aí que quando o dependente químico adoece, geralmente 10 ou mais pessoas ao redor também estão doentes, que lidam com ele ali. Então, pessoal, ele adoece e as pessoas ao redor também. Então, esse contato interpares aqui, principalmente quando algum desses interpares ou cônjuges possuem algum tipo de vício ou uma condição mental severa, como a dependência química, aí instala nele a codependência, né, da pessoa. E é onde começa com os sintomas aí, que a gente já fala aqui em toda reunião, pessoal.
Então esse primeiro princípio básico aqui, pessoal, é muito importante, que a família precisa, né, um olhar agora mais amplo, como a retirada, né, do familiar que está doente foi retirado de lá. Retirou da família, trouxe para uma clínica de reabilitação. Agora a família lá tem um momento o quê? De olhar a situação mais ampla. Sem as questões problemáticas, sem os conflitos, ela vai olhar amplo e vai nesse olhar o quê? Identificar se nesse processo ela perdeu alguns valores e ela vai começar, como eu falei, pessoal, o dependente químico tem uma parte de falta de aceitação de si mesmo, ou até mesmo, né, de saber quem ele é, o familiar também tem que resgatar, porque perdeu a identidade. Então ele vai descobrir quem realmente ele é, o que ele quer ser, o que ele precisa trabalhar em termos de objetivos, né, e mudança de padrões de comportamento para voltar a ter uma vida normal e, como eu escrevi aqui, ambos se ajudar mutuamente, tanto a família como o dependente químico pegar na mão e um ajudar o outro. Um vai tratar, né, já começou o tratamento aqui, o tratamento divide na parte de desintoxicação, conscientização da doença, ferramentas de manutenção do tratamento lá de fora. Então esse é o período que vocês vão ficar aqui, fazendo o seu tratamento, o início. Depois, a família também, conjuntamente com isso, lá de fora agora, vai fazer um movimento o quê? Também tratar a doença dela. Como, pessoal? Já falei aqui em outras reuniões. Frequência aos grupos de apoio, um deles é o quê? O apoio exigente. A partilha, pessoal, que vocês fazem na reunião em grupo aí, coletiva, os familiares também no apoio exigente, o que acontece é isso. Lá tem palestras sobre codependência e se resume também depois das palestras o quê? Uma roda onde vão partilhar e desabafar problemas ali e um ajudando o outro. É assim que funciona o amor exigente, pessoal. Algumas características aqui, né, que eu posso só sinalizar para os familiares aí, que eu vi em outras reuniões, mas como a gente está falando do princípio identificador, algumas famílias, quando olham a situação agora de um contexto mais amplo, sem a pessoa adoecida lá, né, tirou ela de lá, ela está se tratando aqui. Agora a família tem cabeça para quê? Para olhar o problema com mais amplo e ajuda de outras pessoas. Aí ela vai começar a identificar algumas características da codependência. Algumas eu falei aqui em reunião. Perda da identidade, são valores. Valores, pessoal, o dependente químico perde muitos valores no uso. Quais deles? Ele perde valores, né, de dignidade de vida, ele perde valores que ele tem de si mesmo. Valores que pode resumir o que, pessoal? Honestidade, ele perde honestidade, ele perde confiança. Tudo isso aí, pessoal, são valores. O familiar que também está doente começa a deixar esses valores de lado. Muitos casos, pessoal, eu digo familiares, o quê? Adoecidos pela codependência, perder valores como a honestidade. Um exemplo, pessoal, uma mãe de família que tem um valor que é a honestidade e a confiança que ela tem do ciclo social dela, já vi famílias que mães adoecidas, né, em outros locais, que faziam o que, pessoal? O valor dela é o quê? A honestidade. E para ajudar o filho que estava na dependência química, começou a mentir, ser desonesta. Não porque ela queria? Não. Para proteger o dependente químico. Aí ela perde valores que ela tinha dela, que é a honestidade. Mente para proteger a pessoa que está doente. Isso acontece, pessoal. Já vi várias vezes. Então, vocês podem ver se sinalizar isso aí, que o familiar perde valores também. Por isso que o princípio identificador é o quê? É onde ele vai descobrir quais valores que ele perdeu, tentando ajudar o dependente químico, resgatar esses valores e ainda, além do mais, é o quê? Perceber quem que ele realmente era, que perdeu a identidade, vai ter que redescobrir a identidade dele, saber o que ele quer ser daqui para frente. Da mesma forma que o dependente químico tem que ter plano, metas e objetivos, o familiar também tem que ter. Aonde eu quero chegar? Quem que eu quero ser? Como eu quero que esteja a minha família daqui para frente? Tudo isso aí vai descobrir nesse princípio básico aqui, identificador. Outra característica aqui, pessoal, sempre falo em reunião, o eterno sentimento de culpa. Por mais que a família não tenha culpa nenhuma, pessoal, tem famílias aí que eu vejo, lidando com elas 24 horas por dia, e sentem esse sentimento aqui 24 horas, pessoal. Mesmo que ela não foi lá, não usou droga, você que foi, ela se sente culpada. Com várias, né, frases que eu já disse aqui. Aonde foi que eu errei? O que é que eu fiz de errado? O que faltou eu fazer? Isso aí, pessoal, vocês fazem o quê? Sentimento de culpa. Mesmo não sendo culpado, só repetindo, mesmo não sendo culpado de nada, não pegou na sua mão e te levou lá no ambiente de uso. Mesmo assim, ela sente o quê? Culpa.
de alguma forma ter contribuído para o processo de adoecimento seu, uma culpa que ela não tem. Então, como o dependente químico também não funciona a culpa para ele, a família também tem que abandonar e trabalhar esse sentimento de culpa aqui, porque senão não funciona. Outra característica, um sentimento, uma necessidade constante de querer agradar. Isso aí é muito nítido, pessoal, dentro da família. Por mais que o dependente químico está lá, às vezes no uso, né, causando um monte de problemas para ele e para a família ainda acha na necessidade constante de querer agradar ele de alguma forma. Por quê, pessoal? Por medo. Ela tem medo do quê? Ah, mas se eu não agradar ele, não fazer o que ele quer, aí ele vai me usar. Então, pessoal, aquela necessidade constante de agradar aqui é o que a família tem. Muitas vezes a pessoa até identifica isso aqui, mas ela não aceita, porque ela tem isso aqui. Às vezes o dependente químico fica no uso várias vezes, várias noites no uso, sumido de casa, não porque ele quer, pessoal, por causa dos sintomas da intoxicação, a obsessão da substância, aí ele some para fazer o uso. Quando ele volta para casa, muitas mães recebem ele como? Isso. Presente, ajuda, faz isso, faz aquilo, dá um banho, faz a comida. Isso é o que, pessoal? É nítido. Necessidade constante de querer agradar. Vou fazer tudo para ele dessa vez, então se eu fazer tudo dessa vez, desse jeito, talvez ele não vai para o uso mais. Mas se adianta, pessoal, não adianta. Por quê? Se ele estiver intoxicado, pode fazer o que ele quiser. Pode oferecer tudo para ele lá na casa dele. Mas aí uma hora que bater a abstinência, pessoal, ele larga tudo ali e vai para o uso. Então, nessa necessidade constante de agradar, pessoal, a família tem que mudar também. É um padrão de comportamento negativo e faz parte da doença da codependência. Lembrando, pessoal, que o verdadeiro amor, o amor incondicional, o amor de mãe, de pai, mas o amor verdadeiro, pessoal, que o amor de gente fala, é o amor que sabe impor limites. Quando o amor começa a saber impor limites, ele quer o quê? Essa necessidade constante de ele agradar a todo momento e a todo tempo ela tem que te agradar. Se está não te agradar, ele frustra e aí ele vai para o uso. Aí a família vai e volta de novo aqui, é um movimento de ciclo vicioso. Frustra, vai para o uso e a família volta para a culpa de novo. O que eu fiz? De novo, culpa. Aí sai da culpa, agrada. Aí não dá certo, culpa de novo. É um ciclo vicioso, pessoal. E uma outra característica aqui, pessoal, presente na maioria das famílias é o quê? A dificuldade em dizer o não. O que eu sempre falo, pessoal, não só para o dependente químico, também tem essa dificuldade, que ele não sabe lidar nem em dar o não e nem receber o não. O familiar, que não fala na metáfora do espelho, também tem o mesmo sintoma, só que de maneira diferente. Ele sempre quer agradar, então ele nunca quer dizer o não. Nossa, se eu falar o não para ele, se eu falar não, posso fazer isso, mãe? Vai, pode. Ela sabe que não vai dar certo. Pode, sim, vai. Por quê? Se eu falar um não, nossa, ele vai ficar bravo, ele vai usar. Mas aí, quando falo sim, vai dar um D. Então, pessoal, são sintomas de quê? Características da codependência e da doença emocional. Então, pessoal, basicamente essa reunião de hoje, tem ações familiares aí, e vocês também que pesquisem mais aí. Primeiro princípio básico, norteador aí do amor de gente. Princípio identificador. Ele vai identificar, né, valores que se perderam tentando ajudar o dependente químico e também vai identificar o quê? O que precisa ser mudado daqui para frente em relação a padrões de comportamentos que o codependente também não adianta, qual eu falo para vocês na reunião, pessoal. Não adianta só o dependente químico, o dependente químico não adianta também o quê? Só teoria. Tem que ter prática. Não adianta conhecer isso tudo e não colocar no comportamento. A família da mesma forma. Tem que pegar as orientações aqui e tem que começar a aprender a colocar em prática, fazendo algumas coisas ao contrário disso aqui. Se tem dificuldade de dizer não, vai começar a falar não. Não toda hora, mas quando precisar dizer o não, ela tem que dizer o não. Se dizer o sim, aí está só tendo a teoria, mas está faltando a prática. E aí nem a família se ajuda, pessoal, e nem vocês se ajudam. Então, para finalizar a reunião, pessoal, o amor de gente, sempre falo aqui nas reuniões. É um programa de amor. E é um programa, pessoal, que fala em melhorar o quê? Cada vez melhor as relações familiares. Pessoal, isso aqui eu sempre vou repetir na reunião. A família foi uma das primeiras instituições criadas pelo homem. E é a que a gente mais sempre dá valor, pessoal. Mas infelizmente, o uso e abuso de substância química, que é a dependência química, vem destruindo esse bem valoroso que se chama família. Mas aí não é uma parcela não só de vocês mudar, mas a família também precisa, de certa forma, também começar a colocar tudo isso em prática
para também mudar um da mão do outro e resgatar esse bem valioso aqui, pessoal, que é a família. Muito obrigado por vocês.